Boa noite, amigos da Casa de Francisco. Estamos aqui mais uma vez para nos reunir aqui falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Clivânia, sou voluntária da Casa de Francisco e nós estamos aqui hoje com essa proposta diária que a casa oferece para comentar uma das partes do Evangelho Espírita. Como nós já falamos, o Evangelho Espírita nada mais é do que o Novo Testamento, comentado pelos Espíritos. Então sejam todos bem-vindos. Se tiver algum problema de áudio, de imagem, vocês sinalizem, por favor. Há só mais uns segundinhos para a gente começar. Boa noite, Joelma, seja bem-vinda. Nina. Bom, hoje a gente elegeu o comentário, a instrução dos Espíritos contida no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, que fala sobre as virtudes. Esse texto, ele foi ditado em 1863 por um cardeal falecido um ano antes, o cardeal Morlot, que também tem outros textos no Evangelho Espírita, onde ele faz essa abordagem muito rica acerca das virtudes. Então, eu não vou ler o texto todo, é um texto mais ou menos longo, mas eu vou ler um parágrafo que sintetiza exatamente a essência do que nós vamos comentar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aqueles que forem chegando vão se acomodando. Nosso tempo é curto, é previsto para iniciar às 20 horas, então a gente não pode aguardar muito, né? Mas lembrando que todas essas lives ficam gravadas, tanto aqui no Facebook, como no Instagram da Casa de Francisco, como também no YouTube. Então, tanto vocês podem rever, como também podem indicar para outras pessoas, ok? Então, vamos iniciar a leitura, que é hoje sobre a virtude, como a gente já havia referido. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. As virtudes, elas sintetizam o nosso patrimônio moral. São aqueles bens que todos nós temos, que estão em aperfeiçoamento, dada a nossa escala espírita, de espírito imperfeito, que vão nos levando gradativamente à nossa castidade, à nossa pureza, né, de sermos pessoas de bem. Então, como ele resume aqui, o homem de bem, ele é bom, né? Se ele é bom, ele não é avaro, ele não tem aquela escassez de sentimentos, aquela escassez de gestos, aquela escassez de pensamentos. Ele está pronto para se doar. Por que a gente está falando na avareza? Porque não tem como a gente não lembrar das virtudes e lembrar do oposto, que são os nossos vícios, né? Então, ser bom é não ser avaro. Ele fala também que
O homem de bem é caritativo. O que é o contrário de uma pessoa caritativa? É uma pessoa invejosa, né? Porque o invejoso, ele tem ciúmes daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Então, o contrário da inveja, que é um dos nossos vícios, é exatamente a pessoa ser bondosa, né? Generosa. Outra característica do homem de bem é a temperança, que é essa sobriedade, que é essa tranquilidade para lidar com as adversidades da vida, com as coisas boas também, sem deslumbramento, né? Então, normalmente quem não tem a temperança é aquela pessoa que é dada à gula, né? Digamos assim, aquela pessoa que quer ter muito, que é ligada ao material, que é ligada aos excessos. Quando a gente fala aqui, a gente se refere aos excessos de tudo, gente, não só do campo material, mas também no campo dos sentimentos, no campo dos pensamentos, né? No campo das atitudes. Além dessas qualidades, né, dessas virtudes que ele realça, a gente tem também um item que é abordado especificamente no Evangelho, que é a paciência. Não é? Então, aquele que não perde a sua compostura por qualquer coisa, que lida bem com as situações, que não demonstra sua ira com facilidade, ele é um homem virtuoso, né? Então, falando nessa paciência, a gente tem que ter paciência conosco mesmo, com as nossas limitações. Boa noite, Regina, quanta honra, seja bem-vinda. E também nós somos, né, o homem virtuoso que está nessa escalada em busca de se ser perfeito, é um homem caridoso. Então, esse item das virtudes, ele também está abordado no livro dos Espíritos, né? No capítulo 12, quando ele fala dos vícios e das virtudes. É oportuno que também se dê uma olhadinha, se aprofunde, para que a gente tenha a dimensão do que nós estamos naquilo que ainda somos, dentro da nossa imperfeição. E acolher, não é? Essa forma como a gente está, porque cada vez que a gente identifica uma sombra, não é motivo para a gente fugir, ao contrário, é motivo para a gente trazer luz, para a gente levar luz, não é? Porque todo recanto escuro, sombrio, quando a gente ilumina, ele vai perdendo aquele ar mais sinistro, né? E vai nos iluminando também. É uma mudança que a gente tem que trazer de dentro para fora e não de fora para dentro. Agora, no mundo de hoje é bem desafiante, né? Porque a gente lida com apelos e se ilude com esses apelos de uma forma bem peculiar, bem recorrente, né? Então, assim, a gente se depara com as adversidades, com as armadilhas que nós temos, né? Por exemplo, às vezes a gente ostenta a própria virtude. E isso nada mais é do que a vaidade, né? A gente tem a mania de exacerbar, de contar vantagem, de querer ser notado a todo custo. A gente não sabe se dar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e ações sem esperar um reconhecimento, né? Obviamente, o reconhecimento, ele é algo saudável, que nos faz bem, mas nós não devemos nos prender tão somente a esse reconhecimento. Por quê? Porque o ato de realizar, o ato de se ser inteiro, o ato de ter boas intenções é a nossa maior paga, ou deveria ser. Então, assim, se no momento a gente ainda necessita desse reconhecimento externo, é hora também da gente olhar para isso, né? Porque isso nos traz sofrimento, isso faz com que a gente se compare com outras pessoas,
isso abala nossa autoestima. Então, assim, a escalada de se ser homem de bem se pressupõe também a simplicidade, ou seja, também pisar no nosso ego. A gente tem algumas referências muito bacanas, né, de pessoas que eram naturalmente virtuosas, que eram humildes, como o nosso Chico Xavier, né? Ele dizia que era a pulga do Coliseu do Leão de Roma, né? Por aí vai. A Maria Teresa tem aquela célebre frase, né, que o que ela fazia era apenas uma gota, mas que na falta dessa gota o oceano também perderia. Ou seja, ela dava esse realce sem exacerbar o que ela fazia, mas ao mesmo tempo conclamando para um reconhecimento, né? Porque nós não podemos deixar de nos reconhecer. A nossa autoobservação, a nossa capacidade de saber que podemos fazer mais e melhor de uma forma saudável, né, seguindo nada mais, nada menos do que as leis divinas. As leis que estavam contidas nas tábuas que foram divulgadas por Moisés, as leis que foram divulgadas no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, que nada mais é do que, em épocas diferentes, condutas para se ser um homem de bem, né? Então, assim, uma das características, a paciência, né, que Jesus demonstrou e demonstra conosco, com o nosso crescimento. Olha há quanto tempo nós conhecemos essas verdades e ainda não conseguimos exercê-las em plenitude, exatamente porque a gente derrapa nessas armadilhas do ego, né? Nós também precisamos ter algo chamado desprendimento, que é exatamente realizar nossas atividades, nossos feitos, sem se prender, né? Como eu já disse, sem esperar esse resultado pelo reconhecimento, mas dando a importância ao que nós fazemos, sobretudo com as boas intenções. Se a gente deposita uma boa intenção, a gente realiza algo que é bom para nós, né? Outra coisa também que é importante é a questão de nós termos o nosso olhar, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir, não só pensando na gente, mas pensando também na coletividade. E aí a gente se livra de outro vício que é muito característico nosso, que é a questão do egoísmo, né? Já não estamos mais no tempo do não compartilhamento. Tudo que nós somos, tudo que nós estamos, a gente hoje precisa verdadeiramente analisar o tempo inteiro se aquilo que nós estamos falando, se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós pensamos em algum nível está contemplando o outro, ou na pior das hipóteses, se não está atrapalhando, se não está interferindo, se não está comprometendo essa coletividade. Porque nós realmente precisamos ser mais coletivos, cada vez mais, cada vez mais. Não é? Porque hoje nós somos agentes de mudança. Nós não estamos na família, não estamos no trabalho, não estamos no ciclo de amigos apenas por estar, apenas para compactuar até com aquilo que a gente não concorda. Com muito jeitinho hoje a gente pode dizer o que pensa, a gente pode agir diferente, a gente pode ser um bom exemplo a partir do exercício pleno das nossas virtudes. Não foi isso que Jesus fez? O tempo inteiro ele exercia todas essas virtudes sem jamais cometer um deslize. Então, ele é o nosso ideal, ele é o nosso referencial, ele é o espelho para o qual a gente tem que estar se mirando sempre. Aí você diz, isso é para virar santo. Não, não é para virar santo, né? Até porque é um ideal que a gente
tá bem distante, né? A gente está assim, como se diz, no finalzinho da escala dos imperfeitos. Mas é para construir um mundo melhor, tanto para a gente como para o outro, a começar dos nossos próximos mais próximos. Então, esse é o grande alvo do nosso aperfeiçoamento. Buscar essa felicidade que ela não está fora, ela começa com cada um de nós. Vale o velho jargão. Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos mudança, isso tem que começar a partir de cada um. Né? Então, virtude não se delega. Virtude, ela se aperfeiçoa. E assim, o bom de saber é que nós vamos chegar a esse bom lugar, né? Por mais que nós sejamos imperfeitos, é um caminho sem volta a gente escalar. Agora, isso vai cair do céu, como se diz? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Aí vale mais uma vez a citação, a gente sempre traz aqui o Santo Agostinho, auto-observar-se, ver exatamente como agiu, como falou, né? É muito fácil você perceber quando você comete um deslize, basta você olhar para as sensações físicas que surgem no corpo, né? Dá aquele friozinho, aquele mal-estar, às vezes um sentimento de culpa. Então você realmente sente que pisou na bola, como se diz. E antes de se chicotear, de ficar preso àquela culpa, você precisa primeiro se perdoar. Não é? Então, se você quer crescer, você não pode andar com um chicote atrás de você. Você tem que aprender a ser misericordioso com você. A primeira bondade que deve existir é conosco mesmo, né? Conosco. Não podemos ficar o tempo todo no julgamento, nos recriminando. Por que eu fiz? Não. A gente tem que se observar. Por quê? Porque o perdão, ele leva a um gesto de transformação. A culpa não, ela faz com que a gente fique estagnado. E a vivência da virtude é um processo dinâmico. É um processo que carrega a sabedoria de Jesus. É um processo que traz também, para ser trabalhado, toda a nossa bagagem de outras existências. Então, nós não estamos aqui do jeito que somos, da noite para o dia. A gente tem um patrimônio que veio conosco. A gente tem algo que está na distorção e que é evidenciado, não é para que a gente pareça ser a pior pessoa do mundo, é para que seja curado. Né? É como uma doença no corpo. Quando ela aparece, ela é um sinal de que algo muito maior foi curado. Porque assim não seria Jesus misericordioso. Né? Então, se a gente tem essa consciência, a gente lida com essas armadilhas morais que nos levam para o nosso limbo, que nos levam para a nossa sombra. Né? E outra coisa também que às vezes nos inquieta. Às vezes, gente, a gente tem que mergulhar para subir. Às vezes a gente tem que ir para o fundo do poço. Mas quanto mais você mergulhar, maior vai ser a sua capacidade de retorno e você sai fortalecido, você sai transformado. Né? Então, o nosso interesse, mais uma vez, ele não pode ser apenas pessoal. A nossa transformação leva à transformação do outro. A nossa luz acende a luz do outro, sem que a nossa apague. É isso que a gente tem que pensar, sempre no outro, porque isso é uma cadeia, uma corrente positiva que a gente vai alimentar a partir da nossa transformação. Nós temos 15 minutos, né? Então esse tempo já esgotou. Eu sempre que trago um texto, eu não gosto de lê-lo
na totalidade, para que a gente volte outras vezes, porque o Evangelho, à luz do Consolador, que é a doutrina espírita, como a gente gosta de chamar, a gente vai conversando frase por frase, palavra por palavra, porque a gente está falando de algo sagrado, que são os ensinamentos de Jesus, que são, dito em poucas palavras, mas que palavras com muito significado e muita profundidade. Então a gente não pode de maneira nenhuma ser superficial com esse olhar, com esse nosso crescimento. Então vamos trazer amorosidade, paciência, caridade, né? Esse realce especial para a gente. Porque aí, quando a gente se transforma, aí vamos ser felizes, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, compartilhando esse momento. É um momento que passa a ter muito significado também para a minha transformação pessoal. É um momento de superação, um momento de entrega, um momento em que a gente vem aqui de corpo e alma, dando o melhor da gente. Então, boa noite, fiquem com Deus e venham sempre, voltem sempre. Toda noite tem um trabalhador da casa nessa proposta de falar sobre o Evangelho de Jesus, né? Esse é o modelo que a Casa de Francisco está adotando nesse momento. Aliás, o movimento religioso, de um modo geral, está dando um show. Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite, gratidão, gratidão.